Olá pessoal, Celso Mecânica Avançada. Essa é a segunda parte do nosso vídeo. Acompanhe até o final que você vai ver que tem muita coisa interessante. Então o usuário, quanto mais sinal ele sobe e quanto mais sinal baixam dele e usam, e não reclamam, lógico, né? Porque se reclamar a gente também acaba excluindo, ele vai ganhando estrelinhas. Ele vai ganhando. O diagnóstico dele é mais confiável. Quer dizer que o diagnóstico dele é mais confiável. E isso vai ajudar, né? Vai ajudar ele, vai ajudar a comunidade. Né? Então é bem bacana. E principalmente aqui, ó, nesse filtro de usuário, imaginem o seguinte. Imaginem um instrutor, um professor que dá aula e ele consegue pegar a aula dele inteira de injeção eletrônica, de ABS, de airbag, porque tudo que fala eletrônica no carro precisa do diagnóstico com osciloscópio. Então ele vai montar uma aula na nuvem, que ele vai acessar de qualquer lugar que ele tiver, desde que ele tenha um NIL. E depois que ele vai pegar todos esses sinais que tem na aula dele e ele vai deixar compartilhado, aonde todos os alunos dele que estão presentes nesse momento, eles vão ter a apostila que ele vai dar e eles já sabem que o sinal está lá na nuvem, que o professor colocou. E eles subiram junto esse sinal ou eles aplicaram junto esse treinamento. Então está ajudando muito os instrutores. Gostaria de, quando eu dava aula, ter uma ferramenta dessa. Seria o meu sonho, porque ajuda demais, né? Às vezes, quando a gente vai falar sobre o NIL tecnoscópio, tem gente que acha que é mentira que a gente está falando. Tem cara que a gente fala, o cara fala, você está de conversa. Não pode um equipamento fazer tanta coisa. Porque tem tantos que são mais caros e faz meia boca, né? A gente fala, então, mas faz. Ele tem essas questões que é para ajudar o reparador. Então a nossa intenção, a intenção mecânica avançada é ajudar o reparador com um custo-benefício acessível. Tá? Nós lançamos o NIL tecnoscópio 4CW80. O que é esse equipamento? Esse equipamento é um NIL tecnoscópio também, tá? Só que ele custa mais caro. Então ele vai custar $1.125. Eu estou colocando em dólares porque esse vídeo que a gente está fazendo, ele pode ser assistido daqui 5 anos. E aí o real vai defasar, lógico, né? Nosso mercado, infelizmente, tá esquisito. Mas tudo é pelo dólar. Então, pelo dólar a gente vai saber mais ou menos quanto que é. E o que é o NIL de 4 canais? O NIL de 4 canais, o NIL 4CW80 é um equipamento, é um osciloscópio automotivo de 4 canais. Então o C é de canais, então 4 canais. Wi-Fi, que você vai ter opção sem fio. Aí fala, mas por que você não colocou Bluetooth? Porque a velocidade do Bluetooth é menor. A velocidade do Bluetooth é 1 MHz, né, Rafa? Quando é Bluetooth, a taxa de transferência de informação é 1 MB. Taxa de transferência de informação. Quando é Wi-Fi, cai para Wi-Fi vai para 50 MB de informação, né, de taxa de transferência. E quando é cabo, 640? 480. E quando é cabo é 480. Então por isso que o cabo sempre é melhor ainda. O cabo ainda é mais rápido. Então nós vamos ter um equipamento Wi-Fi que já é superior ao Bluetooth. E ele vai ser 80 MHz. O nosso NIL, ele é 20 MHz. E o nosso de 4 canal vai ser 80. Ele vai ser bem mais rápido. Então por isso que ele tem um valor agregado maior.
ele é um pouco mais caro, né? Então tem cliente nosso que gosta de 4 canal, que quer um equipamento sem fio, que quer um equipamento que tenha uma velocidade mais rápida, então ele compra esse aqui, é um pouquinho mais caro, né? O dobro, quase. Não, é mais que o dobro, né? Mas esse aqui é perfeito. Esse aqui é perfeito. Esse equipamento aqui é como diz um cliente nosso, o Felipe, né, lá de Suzano, é a nova chave de fenda do mecânico. Tá? Ele tem, assim, não que ele tem que ter, mas vai ajudar muito ele, por um valor muito acessível. Tá? Então é uma coisa que vai ajudar ele a vender o serviço dele também. Por que vai ajudar ele a vender o serviço dele também? Porque nós estamos criando vários tipos de testes que o scanner não faz. Porque o scanner ele faz bastante teste, ele faz quase todos os testes, mas tem coisa que ele não faz, que é só o osciloscópio, que é só o New Technoscope faz. Tá? Que são o quê? Compressão relativa. Então, o que é a compressão relativa? O motor, ele pode ter 3 cilindros, 4 cilindros, 6 cilindros, 8, 10 e 12 cilindros, né? No caso do Palio é 16 volts, né? Então, ele tem 4 cilindros. No caso dos carros mais comuns, 4 cilindros, agora que está saindo bastante com 3 cilindros. E aí, com o passar do tempo, pode ter algum problema, pode queimar uma junta de cabeçote, pode queimar uma válvula, alguma coisa pode acontecer que pode fazer com que esse carro fique com um mau funcionamento. Um cilindro está funcionando mais ou menos. E aí o dono do carro leva o carro até a oficina, e o mecânico, às vezes, ele sofre muito ou ele demora muito para chegar no diagnóstico desse. Principalmente quando o defeito não for muito escancarado. Quando o defeito é escancarado, é fácil. Quando está falhando um cilindro. Aí beleza, chega lá, está falhando, está falhando. Agora, quando é um defeito menor, que às vezes falha, que não é tão grande, aí é mais difícil. Aí o cara, às vezes, ele olha tudo, mas ele esquece de olhar a compressão. Então a compressão relativa, o que faz? Como eu estava dizendo a vocês, né? Às vezes é muito difícil do cara ir lá fazer esse teste, porque às vezes o defeito é muito pequeno. E aí ele fica, não é cabeçote, não é a compressão. Ele vai atrás de vela, vai atrás de bobina, vai atrás de bico. E às vezes o carro já é um carro mais novo, já é um carro com injeção direta, que é tudo mais difícil de acesso ainda. Às vezes tem que tirar o coletor do carro para tem que desmontar um pedaço do carro para você fazer esse teste aqui, que com o nosso equipamento você faz em 2 minutos. Só uma pergunta. Claro. O New Technoscope pode ser manuseado só pelo mecânico ou pode ser para qualquer pessoa? O New Technoscope ele pode ser utilizado até por uma criança de 9 anos. Existe até um vídeo da Larissa fazendo um diagnóstico com o New Technoscope. Depois eu vou mostrar para você. Então, assim, até era para eu colocar eu tenho que colocar esse vídeo no meu canal. Eu nem me recordei, vou falar pro Rafa depois, colocar no nosso canal. A Larissa tem 9 anos, ela é filha de um amigo nosso que tem uma oficina, e ele também é distribuidor, também vende o nosso equipamento, né? Que é o Michel. Ele ensinou a filha dele a fazer o diagnóstico e ela fez. Ela veio no New, então, 9 anos, e fez o diagnóstico. Então, vamos supor, uma pessoa queira comprar o New por causa do carro dele mesmo, particular dele. Ele pode usar ele mesmo, assim, sozinho? Olha, assim, Enick, o nosso equipamento é para o reparador, né? Agora, se o entusiasta, como existem tantos entusiastas que gostam de consertar o carro dele no final de semana, e pior, às vezes não, tem entusiasta que ele se aprofunda tanto do tema, né, da coisa, que ele às vezes ele sabe mais que o reparador, pelo menos a base, né, não no dia a dia, né, como conserta, né, a habilidade, não é isso. E aí pode acontecer de comprar assim. Prepara para dar risada.
há, sei lá, uns 10 anos atrás, eu estava na loja e nós éramos da loja Celso Ferramentas, então a gente vendia muita ferramenta. Né? A gente tinha mais de 1.800 itens no estoque, e elevadores, macaco, guincho, tinha tudo, né? Para oficina mecânica, alinhamento, rampa, então tinha coisa grande. E o elevador é um equipamento caro, né? Hoje na casa de R$7.000, né? Mais ou menos. E então era um equipamento que se vendia bastante, mas não se vendia muito, né? Mas era uma coisa que tinha que trabalhar, fazer um trabalho, o cara tinha necessidade e tal. Aí um dia eu estava na loja, o cara me ligou. Eu atendi o telefone. Falou, olá, bom dia. O cara falou assim, na época nós éramos representantes da Hidromar, que é uma fábrica de Londrina, uma fábrica excelente. Aí o cara ligou pra mim, eu nem lembro se o Rafa lembra dessa história, se o Rafa já estava comigo. Ele ligou e falou assim, olá, bom dia. Ele falou assim, olha, eu entrei no site da Hidromar e eu vi que você é revendedor dele. E eu preciso comprar um elevador pra mim. Hidromar é da minha época, não. Aí eu falei assim, qual que é a sua oficina? Ele falou, não, eu sou advogado, não tenho oficina. Eu falei, mas pra que você vai querer? Ele falou, não, é que assim, eu tenho uma Ferrari e eu dei uma Porsche para minha filha. E esses meus carros, e a minha esposa tem eu não me lembro qual outro carro. E esses meus carros, o mecânico vem de São Paulo para consertar. Então eu quero deixar na minha garagem. A hora que ele acabou de falar isso, eu já comecei a dar risada. Eu falei, vá te catar, rapaz. Quem que tá falando aí? Quem que é o zoeira que tá falando comigo? Porque eu achei que já era um cara que tava me sacaneando. Porque o que mais tem, hoje eu, né, nesses, sei lá, 15 anos vendendo ferramenta, eu criei muitos amigos, porque nós demos muito curso, dei muito treinamento. Então, a gente é amigo dos nossos clientes, né, que tem esse contato de curso. E pensa, eu dou aula desde o ano de 2001 e na média de 400 alunos, 300 alunos por ano. Então olha quantas pessoas que têm intimidade de fazer uma piada, que têm intimidade de fazer uma gracinha, né, e é sadio isso. Então quando o cara ligou, né, eu já falei, velho, vai procurar o caminhão que você caiu, rapaz, e não sei o que. E eu falei, né? Aí o cara falou assim, mas peraí. Não, amigo, peraí, você tá entendendo errado. Eu não tô te sacaneando. Eu falei, mas... Aí já acendeu uma luzinha. Eu falei, vixe Maria. Eu falei, mas quem que tá falando? Aí ele falou o nome dele. Ele falou assim, não, eu tenho um escritório de advocacia aqui em Maringá, que é a minha sede, e eu tenho 88 filiais de advocacia no Brasil. Aí eu fiz assim, bom. Aí eu já comecei a tremer, já comecei a gaguejar, e aí já não saiu mais nada. Aí eu peguei, anotei o telefone dele, anotei o e-mail dele, e ele não comprou comigo. Eu acho que ele ficou meio bravo, né? Mas olha que mancada. Você vê como que a gente se engana, né? Então, é igual aqui, ó. O cara se engana. Ele acha que o defeito não é compressão. Ele acha que é outra coisa. E ele vai atrás. Porque é difícil. E às vezes ele perde 2, 3, 4 dias numa coisa que ele poderia ter resolvido em 2 minutos com um equipamento que custa $525, R$2.100. Tá entendendo? Olha quanto de tempo que ele perdeu. E olha, né, e hoje tempo é o quê? Tempo é dinheiro. Ok? Que é muito bacana. Que é a função de gerador de sinais ou ondas. Gerador de sinais ou ondas. Então, o que seria o gerador de sinais ou gerador de ondas? É assim. O reparador, que já está num nível assim um pouco mais técnico, né? O cara que se dedica, corre atrás, né? Estuda, ele tem assim
ele pode, né? Não é que ele tem, ele pode chegar num nível de ir além do reparo do carro e começar a reparar alguns módulos, algumas placas eletrônicas que tem no carro. E para ele fazer esse tipo de conserto, né, ele entende bem como funciona a injeção eletrônica, como funciona o sistema que ele está consertando. E com isso, ele vai usar bastante essa parte aqui do gerador de sinais, o gerador de ondas, porque daí ele vai conseguir passar para um nível diferente. Ele consegue ir além de um simples reparo no carro. O mecânico normal, convencional hoje, o carro chega na oficina, ele vai consertar, e se ele detectar que o defeito está no módulo, que é o cérebro da injeção eletrônica, se ele detectar que o defeito está nessa peça, o que ele faz? Ele tira e manda consertar em algum lugar que conserta. E ele vai pagar por isso, né? E tem módulo que custa barato, tem módulo que custa muito caro. Tudo depende do carro que você está mexendo. Vai que você está mexendo, sei lá, num carro que custa aí 500 mil reais. Pode cobrar 5 mil reais para consertar um módulo. Agora, se você mexe num carro convencional comum, aí é mais barato, né? Sei lá, 200 reais, 150, 300 reais. Só que muitas vezes, olha só que interessante, muitas vezes esse defeito que tem nesse módulo é um defeito muito visível, um defeito que o cara abre ele ali e ele já vê que queimou, que torrou algum componente. E normalmente esses componentes eles queimam, eles torram, porque o cara não fez a manutenção preventiva e aí deu algum retorno e pum, e queimou. Isso acontece muito com a parte de ignição, a parte da vela, do cabo, da bobina, porque a vela ela tem uma vida útil, né, que antigamente era 20 mil quilômetros, hoje o meu HB20 mesmo dura 80 mil quilômetros. E é uma vela de irídio, uma vela diferente, mas a maior parte do carro é 40 mil quilômetros. Só que daí o que acontece? O cara esquece. Quando ele vê, ele já rodou 60, 70 mil quilômetros numa vela que poderia rodar só 40. E aí ele começa a exigir de todo o sistema de ignição, porque é um ciclo, né? Um monte de coisa que faz parte do sistema de ignição, né? É o módulo, a bobina, a vela, módulo, bobina, cabo de vela e vela. E aí dentro do módulo tem lá os componentes que faz esse trabalho, né, os transistores de potência, né, o processador. E quando a vela está muito gasta, começa a sobrecarregar a bobina, e a bobina é um transformador de energia, como esse transformador que a gente tem aí no nosso poste aí da rua. E esse transformador ele começa a se sobrecarregar e aí ele começa a dar retorno para o módulo, que não poderia. Mas não é culpa dele, é culpa da vela que o cara não trocou. E aí, aí queima algum componente. Aí o cara, com um gerador de ondas, ele consegue simular o funcionamento do sensor de rotação ou de fase, ou um sinal PWM, através do nosso NIL, através do nosso equipamento. E aí ele consegue efetuar esse reparo. Claro, ele tem que ter um nível técnico preparado para fazer esse tipo de trabalho, mas não é difícil. Existem muitos cursos de consertar módulo que são cursos aí de 40 horas, de 50 horas. E se o cara já é técnico, ele fica bom, ele já sai bem para fazer esse tipo de trabalho e ganha dinheiro. Lógico, tem que ter investimento, mas às vezes uma coisa rápida e fácil ele consegue fazer com o nosso equipamento. Então isso ajuda demais. Então isso é mais uma vantagem do nosso equipamento. Só para você ter uma noção, só um gerador de ondas que faz isso, o nosso equipamento ele gera onda de sinal de rotação indutivo, sinal de rotação indutivo invertido e sinal de rotação do tipo Hall. Tá? E agora a gente colocou mais sinal PWM, que é um sinal novo de acionamento de motores né, da maior parte dos novos sistemas que estão entrando. Então a gente já está fazendo isso também. E isso, um equipamento para fazer isso, só para fazer isso, é na casa de 600, 700 reais. E o nosso já vem pronto, já vem com isso também, né? E ele é totalmente configurável. Você configura do jeito que você, que nem você lê, você pega, vai lá no carro, lê como é, vê e você gera um igual. Então isso é bem interessante mesmo, bem bacana.
Um outro detalhe que eu acho que eu esqueci de falar quando eu estava falando aqui na questão do compartilhamento em nuvem, é sobre a questão de referência de fundo de tela. É assim, eu disse para vocês que o cliente vai, eu dei como exemplo o HB20, ele vai num secundário de bobina do HB20, por exemplo, e se ele for por sinal genérico, que são as funções guiadas, vai ser diferente a forma de onda, a referência de fundo de tela. Aí ele tem que buscar na nuvem. Aí ele vai lá na nuvem, ver se ele acha. Se caso não tiver na nuvem esse sinal que ele for procurar, o que ele pode fazer? Porque pode acontecer de não ter, né? Até eu disse a vocês, tem cliente que liga aqui, mas você tinha que ter, né, tal. E às vezes não tem. Se não tiver, o que ele faz? Ele vai atrás de um carro igual, ou um motor igual, compatível, né? Um sistema de injeção que seja com a mesma numeração, nomenclatura, entre outras coisas, vai lá, mede o sinal, sobe na nuvem, e aí ele compara. Aí ele subiu, ajudou ele, e aí já está no grupo, já está na nossa linha de raciocínio e na nossa linha de trabalho, tá? A gente tem o virabrequim e tem o comando de válvula, então eles têm que girarem juntos, né? E enquanto existe 2 voltas no virabrequim, existe uma volta no comando. Então existe uma relação sobre esse assunto e existe um ponto, não é aleatório, existe um ponto correto para ele trabalhar. Então quando você leva o seu carro para trocar uma correia dentada, entre outras coisas, o mecânico que vai fazer esse trabalho, ele tem que saber fazer isso. Ele tem que desmontar a correia, tem que deixar o motor no sincronismo, no pique ou com ferramenta, para quando ele voltar a correia dentada, ela está na mesma posição que ele tirou, entendeu? E nessa árvore de manivelas, que é o virabrequim, e nesse comando, eles têm sensores que informam para o módulo o ponto que está, o lugar que está, né? O lugar que está o giro desse virabrequim, desse comando, através de dentes. E esses dentes a gente consegue pegar pelo nosso neotecnoscópio e, consequentemente, a gente consegue ver o quê? O sincronismo do motor. O sincronismo que a gente chama de sincronismo digital. Porque ele não é o sincronismo real, ele é o digital, que é o que o sensor está lendo. Então a gente consegue ver o que o sensor está lendo. E isso ajuda muito, porque às vezes o carro chega na oficina e é um carro de difícil acesso, e às vezes o carro está falhando, ou de repente está com algum problema, e aí o mecânico fala, será que esse carro está fora de ponto? Mas para ele ver esse ponto demora muito, muito difícil para desmontar fisicamente. Aí ele tem a opção de usar o osciloscópio. Aí ele vai lá e ele vê o quê? Ele tem que ter pelo menos 2 canais, né, para ver o fase e o rotação, e aí ele vai ver esse sincronismo do motor. Só que esse sincronismo do motor, todo tipo de osciloscópio consegue ver isso. Só que o nosso, você consegue ver e consegue compartilhar em nuvem. Então isso é muito interessante. Aqui, ó. Compartilhar em nuvem. Hoje, né, como eu disse a vocês, nós estamos em 30 de maio de 2019. Nós já temos muitos sinais na nossa nuvem, mas tem muito que melhorar, muito que aumentar. Já tem bastante sincronismo, muito, mas falta muito também. Então, conforme os nossos parceiros, os próprios reparadores, os instrutores que estão utilizando, vão colocando, o nosso acervo de sinais vai aumentando. Então, quem compra o equipamento hoje, ele já recebe tudo isso junto. Ele não precisa pagar nada à parte para ter isso. É só ele se cadastrar na nuvem. É uma forma de... tipo uma boas-vindas, né, para ele. Falar, pronto, você chegou, você já tem tudo isso aqui de graça. Um bônus. Né, você já está tudo aí. Tudo isso aqui, o nosso equipamento faz. E além de tudo isso, ele também é um osciloscópio. Né?
Então eu digo, né, que o camarada, se ele pegar um equipamento só para compressão relativa, já vale o valor do equipamento. Só para o gerador de sinais já vale quase, né, o valor do equipamento. Aí vem o resto das coisas que você tem, e fora o tanto de coisas que a gente lança, atualizações, entre outras coisas, né? O gerador de ondas, e aí vai. A coisa só vai aumentando. E a partir do momento que você pega um equipamento desse e coloca um equipamento igual a esse, por exemplo, que é um transdutor, nós ainda não fabricamos transdutores. Esse transdutor aqui é do nosso amigo Chess, de São Paulo. Tá? Então o Chess fabrica transdutor e são vários transdutores. E a finalidade desses componentes, dessas peças, desses transdutores, é fazer com que o nosso NIL tecnoscópio consiga fazer diagnóstico no motor, mas na parte mecânica, não na parte eletrônica.